E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta, estamos conversando com Luiz Gonzaga Pinheiro sobre o livro Perispírito e suas modelações. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de convidar você a nos auxiliar, a chegar a lugares mais distantes, levando essas informações importantes para as pessoas que não têm, como nós, o acesso facilitado a essas informações, ao consolo, à orientação. Muitas pessoas passam por situações que não conseguem compreender. Se tivessem informação, passariam com mais tranquilidade. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou ainda acessando amigosdaboanova.com.br. Você vai nos auxiliar a levar essa informação, você vai ser um divulgador da doutrina dos espíritos e fazer com que o mundo melhore, porque quando nós nos esclarecemos, nós nos tornamos mais felizes. E quando nós ajudamos alguém a se tornar feliz, nós também nos tornamos felizes. 0800 12 18 38. Bom, Luiz, vamos falar desse corpo que somos nós, né? Que toda noite a gente sai do corpo físico, né? Em perispírito, né? Sai e deve ter muito cuidado para saber para onde vai. Para onde vai, né? Agora, tem muita coisa para falar desse corpo, Tem. né? A partir da definição, né? Que é um instrumento de atuação do espírito do mundo espiritual. Sim. O corpo é o instrumento de atuação do espírito no mundo material. Quem quiser vir a este corpo, a este mundo, precisa de um corpo para poder interagir. Sim. E essa mesma função tem o perispírito no mundo espiritual. Então, a definição mais simples é que é o instrumento de manifestação do espírito no mundo espiritual. Certo. Ele é o corpo do espírito. Exatamente. Isso, né? Tá. Agora, aqui, por exemplo, quando a gente está aqui nesse corpo físico, a gente ouve falar do duplo etérico. Faz parte do perispírito. Mas aí as pessoas, os alunos vão me dizer, mas o duplo etérico fica aqui, junto com o corpo físico. Como que é isso? Ele é o intermediário entre o físico e o perispírito, né? Então, ele faz esse link entre os dois. Mas, realmente, por ocasião do desencarne, o duplo etérico fica com o corpo físico, ele vai se desintegrar. O que vai para o mundo espiritual é o perispírito. Por isso é que espírito desencarnado não tem fluido vital. Fluido vital é uma propriedade dos seres vivos. Certo. E por isso que eles ambicionam tanto e tentam roubar o fluido vital dos encarnados, vampirizando, né? Para sentir mais fortemente as emoções de encarnados, como sentiam quando eram encarnados. Que o fluido vital também é outra coisa de, assim, uma vez uma expositora, quando eu estava no começo também, ela me deu como analogia o fluido vital, ela deu combustível do automóvel. Posso usar isso como uma forma de mostrar? Pode, é semelhante, né? É, né? O fluido vital é uma necessidade para animalizar a matéria, né? Nós precisamos dele. E nós repomos através da respiração, da alimentação. Mas quando você reencarna, Luiz, você traz esse fluido vital, já vem? Não vem, né? Não vem, é por ocasião... Porque você explica isso. Por ocasião né, do nascimento, e alguns estudiosos explicam assim. Por exemplo, para que haja o nascimento de um ser vivo, é um espermatozoide e um óvulo. Certo. Né? Mas por que existem milhões de espermatozoides? Por quê? Porque essa abundância é tão grande. É porque o fluido vital daqueles todos os outros já começa a ser aproveitado ali. Nossa, aí, daquela quantidade de fluido vital, o ser vivo vai... Agora, por exemplo, utilizar o carro, que a bateria do carro, você tem que ligar para ela ir produzindo, né? Isso. Então, é a mesma coisa do fluido vital. Então, você vai, através da sua alimentação, através da meditação, através da respiração prânica, você vai alimentando o seu corpo de fluido vital. Você recebe uma quantidade que é, assim... É relativo ao número de anos que você vai desencarnar. E isso é importante, né? Porque se você gasta inadvertidamente o seu fluido vital, noites acordadas, drogas, você diminui o seu período de vida
E acontece o que aconteceu com o senhor André Luiz, que ficou 8 anos lá no umbral, Como suicida. porque diminuiu esses 8 anos na sua vida de encarnado. Nossa, isso é interessante. Então, mas então eu acho que a bateria é uma analogia melhor, não é não? É, a Do que o bateria, combustível. exatamente, porque a bateria... Porque você carrega ela, né? Ela vai se recarregando com o movimento do o carro. combustível acaba. E a bateria, né, e nós vamos realimentando o corpo de fluido vital com a alimentação, né, com a meditação, com a técnica. Os hindus têm a técnica de respiração prânica, né, que reabastece o corpo. É tanto que eles se alimentam um pouco. Às vezes tem aqueles yogas que passa um mês sem se alimentar, porque aprende a utilizar o prana, né, esse fluido vital para abastecer o corpo. Nossa, já precisamos aprender isso. É. Então, agora, você fala também de... às vezes você precisa de um pouco mais. O seu... De mais Como fluido vital. a sua quantidade de fluido tem que ser um pouquinho aumentada. Está porque você... prestes a se esgotar, mas Isso. você precisa ainda realizar Alguma determinada coisa. tarefa na Terra, né? Aconteceu com o Argos, no romance do Flamengo de Miranda. Então, os espíritos deram uma sobrevida a ele de 5 anos, né? Levaram-no para o plano espiritual, para um laboratório, para um catéter nele e em um médio encarnado, que tinha bastante fluido vital, e adicionaram outras substâncias, e ele recebeu essa sobrevida de 5 anos para poder realizar a tarefa que ia ficar incompleta caso ele desencarnasse. Precisaria reencarnar só para completar um pouquinho. Então, os espíritos fizeram essa caridade para ele. Maravilha, né? Olha, eu vou, assim, eu não sei se é a mesma ordem, né? A ordem não é a ordem do livro, mas como que ficam os transplantes de órgãos? O perispírito tem alguma influência nessa situação? Tem, porque são fluidos diferentes, porque são, né? Cada pessoa tem o seu fluido particular, o seu grau evolutivo particular. Que ela combina com o seu grau evolutivo. Também porque o perispírito de um espírito evoluído, ele é muito menos denso, Sim. muito mais iluminado, ele alça, volita, e tem perispírito tão grosseiro que não consegue nem volitar, né? É quase palpável. Então, existe uma diferença de vibração do órgão, né, de uma pessoa para outra. Coisa que os medicamentos, né, para evitar rejeição, já conseguem equilibrar, promover um equilíbrio. Então tem, agora, aquela coisa de, eu transplantei o coração, eu vou me transformar numa pessoa igual ao que não tem nada a ver, né? Não, essa é a parte moral, né? Essa é a conquista, virtude de cada espírito. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre perispírito. Até já.